Olá, você já me conhece, eu sou Marcelo Pavan aqui do Instituto Recal e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre por que alguns mapas são semelhantes. Da mesma forma que algumas pessoas possuem algumas características físicas semelhantes, algumas características comportamentais semelhantes. Então, aqui vai uma explicação plausível para vocês. Para quem é um profissional como nós aqui da Recal, né, isso existe um conjunto de qualificações que eu entendo como necessário, e nós temos essa qualificação para fazer um mapa numerológico cabalístico, e eu vou tecer elas para depois justificar a minha explicação. Bom, primeiro, para você fazer um mapa numerológico cabalístico, claro, você tem que conhecer a técnica da numerologia cabalística, o número, a essência dos números e como ele se molda dentro da missão, destino, número psíquico, harmonia conjugal, etc. É claro que é importante, evidentemente. Mas não só isso. Você também tem que ser tarólogo. Porque já que a numerologia cabalística está alicerçada aos arcanos do tarô, então você tem que ser um tarólogo para conhecer de fato os arcanos do tarô, para não ficar na mão de interpretação somente de alguns livros aí. Tá? Então nós temos essa formação. Conhecer Enneagrama, por quê? Porque o Enneagrama demonstra cada tipo de personalidade, do 1 ao 9. Uma formação em coaching. Por quê? Porque quando você mostra o mapa para a pessoa, e algumas pessoas têm dificuldades para se adequar, então, utilizando a técnica do coaching, você pode, dentro de uma técnica definida, fazer com que o consulente, no caso o coach, entre no caminho do mapa de uma forma coerente e precisa. Tá? Conhecer as escrituras sagradas, com certeza. Por quê? Porque se você está falando de numerologia cabalística, de Kabbalah, você tem que saber quem é Melquisedeque, que ordem que é essa, né? O que significa essa ordem, de onde veio algumas informações que veio na época para Abrão, que não era nem Abraão ainda, né? Deus não tinha mudado o nome dele para Abraão ainda. Então, se faz necessário conhecer as escrituras sagradas com profundidade. Okay? Então, nós temos essa qualificação, além, evidentemente, da formação de numerologia cabalística, claro. Né? Bom, por que existem, então, algumas semelhanças entre pessoas e alguns mapas não exatamente iguais? Tá? Porque não existem duas pessoas exatamente iguais. O dia de nascimento que determina ali as aptidões são diferentes. Tá? A pessoa nasceu, mas nasceu no mesmo dia, mas uma tem um nome, então vibra de uma forma diferente, e outra tem outro nome. Uma tem lições kármicas e algumas dívidas kármicas diferentes das outras. Pode existir sim algumas peculiaridades parecidas. Podem. Por quê? Porque quando Deus que começou o processo de criação, Ele criou primeiro os seres espirituais. Anjos, querubins, serafins. E esses anjos possuem aptidões semelhantes. Então, os querubins possuem aptidões semelhantes entre si. Os serafins possuem aptidões semelhantes entre si. Os anjos possuem aptidões semelhantes entre si. E assim vai. Quando Deus criou o homem, se você olhar as escrituras sagradas, ele diz o seguinte, uma coisa muito interessante. Façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Veja que ele está no plural. Então ele já tem imputado no primeiro homem um gene, onde nesse gene existe a possibilidade de mutação e criar padrões. Onde saíram os japoneses, os negros, os loiros e assim vai. E foram criando grupos. E dentro desses grupos existem pessoas com personalidades parecidas, inclusive com características físicas parecidas. Por quê? Porque está imputado dentro daquele ser espiritual. Então nós temos uma correlação de parentesco com esses anjos, arcanjos, anjos, serafins, querubins e por aí vai. Tá? Por isso existem pessoas que são semelhantes entre si em alguns pontos, parecidas na parte, por exemplo, o Enneagrama.
Existem pessoas de DNA tipo 1. Essas pessoas de DNA tipo 1 têm uma característica de personalidade parecida. Pessoas de DNA tipo 5 possuem características parecidas com o DNA tipo 5. Essa ciência do Enneagrama também provém lá de trás. A gente está falando de coisa lá de trás, que está lá nas escrituras sagradas. E que faz parte da criação, que foi imputado dentro do nosso gene esse tipo de personalidade, de padrões de personalidade. É por isso que existem alguns mapas onde algumas características vão parecer, meu mapa tem isso que é parecido com o teu. Mas não é igual porque a data natalícia é diferente. Né? Por que eu sou parecido com tal pessoa? Bom, porque dentro do teu gene você tem um eneatipo igual dela, né? E você tem uma construção genética parecida com ela que veio lá da parte da criação de Deus. É por isso que existem essas peculiaridades. E é importante vocês saberem disso. Por quê? Porque isso explica muita coisa. E fala assim, mas como que pode ser uma coisa padrão? Tem padrão. A numerologia ela é padrão. É uma metodologia de vibração de números, né? As letras são transformadas em números que geram uma vibração e essa vibração gera um padrão de expressão, de impressão, né? A data de nascimento, do destino e por aí vai. Ok? Bom, eu espero ter esclarecido essa dúvida para vocês. Acompanhe o nosso site, assista os nossos vídeos. Se você ainda tem qualquer dúvida sobre as qualificações do nosso instituto, o que o nosso instituto faz, sobre a minha qualificação, entra aqui no nosso site, ali tem meu e-mail, tem os nossos telefones e nós vamos ter o maior prazer em ajudar vocês. Como eu sempre digo, quem faz o mapa com o Instituto Reical não fica a pé porque não existe prazo de validade. Sempre que você tiver dúvida sobre o teu mapa, você vai entrar em contato comigo, eu vou tirar sua dúvida e você não paga nada por isso. Né? É um padrão de relacionamento de fato entre nós, o Instituto Reical, e você aí do lado. Porque a gente quer que você realmente tenha prosperidade, quer que você cresça. Problemas todos nós vamos ter, mas vamos ter prosperidade muito mais do que problemas. Ok? Pessoal, fiquem com Deus aí, muita fé e aguarde o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês.